pessoas? Tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, tem muita série boa utilizando essas técnicas profissionais que a gente vê no cinema já na TV. Não é TV mais, né? Porque é streaming. Para inglês tem um termo certo que é broadcast, de transmissão. E o que eu tô destacando nesse vídeo aqui dessas três séries, Last of Us, The Bear e Andor, as três maravilhosas, eu não vou dar spoiler de nenhuma série que eu vou falar hoje aqui, tá? Nenhuma. Pode ficar tranquilo. São técnicas que as pessoas reconhecem como edição invisível. Ficou invisível. Não é aquela edição que, nossa, olha, a edição disso aqui é maravilhosa, que é muito virtuosa, tem muita coisa, né? Tu vê aquele hip hop montagem, ou pegando coisa mais atual, tu vê, sei lá, o filme do Elvis, que tem muita coisa, brilhos e transições doidas e não sei o que lá. Hoje eu quero falar daquelas edições que a gente não vê e elas estão rolando soltas. E como você sabe? Porque eu não vejo ele. Eu não tô nem falando daquele tipo de efeito visual que você nem repara, tipo quando a gente falou de Power of the Dog, celeiros e várias coisas que são reconstruídas e as pessoas não notam. Eu tô falando de edição propriamente dita. Várias outras coisinhas que a princípio a gente não nota, mas vão deixando o nosso emocional diferente. A gente vai ficando mais tenso, a gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficando mais emocionado. E esse termo edição invisível eu já vi sendo falada pelo Walter Murch. Walter Murch é um editor mega famoso de Hollywood, vencedor de Oscar. O cara editou Apocalipse Now, entre vários outros filmes excelentes. E nas aulas dele, ele tem um ensinamento principal que é a regra dos 6. Como é que é? Por sorte eu tô fazendo esse programa aqui na frente de um notebook, o que facilita um pouco. Não um notebook qualquer, um Asus ZenBook Pro 16X OLED. Porra. Tem as 6 regras da edição, que ele fala quais são as regras que você tem que seguir quando você vai cortar, por que você vai cortar, o que você tem que priorizar mais. Eu concordo 100% com as regras dele. Eu sigo essas regras sem saber, eu confesso. Quando eu li, eu falei, caraca, eu já faço isso, eu só não sabia o nome, assim. Faz de conta. E o cara, ele dá ênfase maior pra emoção, em segundo lugar a história e tal, tem uma ordem. Mas qual é a mensagem principal disso daí? Quando você tá editando, a coisa mais importante é a emoção que você quer passar. Mais do que a emoção que você quer passar, é a emoção que você quer que a pessoa sinta quando ela estiver assistindo aquilo. E pra explicar isso, eu vou acabar meio que quase que me contradizendo o que eu falei já outras vezes em outros vídeos aqui. As pessoas vão falar, Gaveta fala que a edição é a arte do desapego, você vai manipulando a emoção das pessoas. Se você parar pra pensar, é o oposto. A edição, ela é muito a arte, eu vou forçar o termo aqui, é uma arte da empatia. É um exercício da empatia. Na empatia você tenta se colocar no lugar do outro. Como é que eu ia me sentir se a pessoa falasse dessa forma, ou desse jeito, ou do outro, sabe? Então é exatamente o mesmo exercício que o editor faz. Então quando eu faço uma cena, eu crio alguma coisa aqui, volta e meia eu tô pensando, cara, como a pessoa ela vai absorver isso? Não é tanto em mim, sabe? Não é tão egoísmo assim, eu vou fazer a cena do jeito que eu quero, só acabou. Eu tô pensando muito como a pessoa vai absorver isso. Cara, mas será que a pessoa vai entender isso aqui? Essa parte aqui tá meio rápida. A gente passa por isso direto aqui fazendo vídeo pra YouTube. Recentemente eu fiz o vídeo aí das cenas que me arrepiam. Como eu mexi nesse programa? Cara, essa música tá meio alegrinha, eu não acho que tem que estar alegrinha agora. Eu não sei se eu já falei dela aqui. Melhores introduções de filme que eu já vi. Eu já vou arrepiando. Eu vou arrepiando porque eu sei que a cena mexe comigo. Que quando começa, já começa com um tema de Senhor dos Anéis, que é irado. Sabe, você vai mexendo com esse tipo de coisa. Isso tudo é pra falar que você sempre, quando você tá fazendo um vídeo, um filme, uma produção audiovisual, você sempre tem uma intenção. Essa palavra é importante, intenção. Qual é a sua intenção com aquela cena? Isso serve pra galera que faz vídeo de YouTube, pra galera que faz série de TV, de streaming, broadcast, filme de cinema, pra todo mundo. Isso daí é uma regra comum de edição. Eu lembro que eu dei um exemplo disso há muito tempo atrás aqui num vídeo, quando eu tava falando sobre música aqui no canal, que eu tava analisando uma cena do Spielberg, de como eles colocaram a música do John Williams ali. Vou pegar essa cena aqui, por exemplo, ele tá procurando a Marion. Ela ficou presa dentro de um cesto. E ele tá procurando. Ele vai brincando aqui com a câmera, botando de um lado pro outro. Confusão. Ele tinha acabado de matar os caras e ele ia fugir, que tava com pressa. E podia ser uma cena drástica. Podia ter uma música. E ele botou uma musiquinha com um psicato mais... Apesar de você ter visto um assassinato em cena e você sabe que os protagonistas estão correndo, fugindo, a música, ela dá um tom diferente. Ela dá um tom mais leve, assim. Você não pega tão pesado. Eu fiz um vídeo sobre tom de filmes, acho que fala ainda melhor sobre isso, né? E quando você vai mais pro lado profissional das carreiras de edição, né? Por exemplo, os editores de cinema, como o Walter Murch e vários outros, esses caras têm várias regrinhas e macetes pra fazer você despertar determinadas sensações nas pessoas. Só na edição, tá? Por exemplo, eu tava vendo a série Andor, e eu já falo aqui, é maravilhosa. Você não assistiu, você é fã de Star Wars, eu relutei pra ver. E os primeiros 2 episódios eu achei que são meio
lentos. É uma série de investigação, cara. Não é uma série de Star Wars, assim. É muito bem escrito. É o cara que escreveu os roteiros do Identidade Bourne, Supremacia Bourne e vários outros filmes de espionagem. Mas eu tava vendo um programa, um podcast de edição de vídeo com o editor de Andor, um dos editores, né? Aliás, recomendação do Jovem Nerd. Obrigado, Jovem Nerd, por ter me mandado esse vídeo. Eu falei que ia fazer vídeo sobre isso. Vai morrer! E ele conversando com o editor e, cara, ele mostra a timeline, né? Bizarrítica. Duas coisas você nota quando ele mostra a timeline. Ele edita com Adobe Premiere. E eu não tô falando isso aqui por jabá de Adobe Premiere, não. É só pra mostrar, assim, que as pessoas pensam, cara, quando o cara é profissional, trabalha com Star Wars, coisa assim, pra ser profissional tem que fazer com negócio, não sei o quê. Não é por aí que você pensa um equipamento profissional, sabe? Tem a ver até com esse notebook que tá aparecendo aqui na tela, assim. O equipamento profissional, ele não necessariamente ele é exclusivo, sabe? Assim, ele faz uma coisa que nenhum outro vai fazer. Normalmente, equipamento profissional, ele é otimizado pra acelerar o trabalho do profissional. Um cara desse que tá editando Andor, qualquer uma dessas séries, eu vou mudar o meu ritmo de edição se eu for pra um outro programa de edição? Se eu acho que o corte é num momento específico, eu tenho que fazer uma coisa específica na cena e botar um pouco pro lado, isso não vai mudar. O que vai mudar é o tempo que eu vou demorar pra fazer isso de um programa pro outro. Você sabe editar. Não. Você só precisa aprender. Cadê os botões? Cadê meus botões? Por isso que quando eu falo, equipamento profissional, você tá com um notebook profissional aqui, que é mega poderoso, é sobre isso que eu tô falando. E aí, voltando pra Andor, a segunda coisa que você nota, quer dizer, você não nota tanto, você sabe porque o cara fala isso. Muita coisa que tem ali é o tal que ele chama de blink removal. Ele tira a piscada de olhos. E aí, quando ele vai falar sobre isso, ele fala justamente de quem? Walter Murch. Do livro. O Walter Murch, ele é famoso também porque ele fez um livro, né? In a Blink of an Eye. A piscada dos olhos. Ele fala sobre edição de vídeo. Que é mais ou menos onde você tem que saber onde cortar. Cara, onde eu vou cortar? Tem um take aqui, apareceu uma pessoa, ela tá olhando, ela tá andando. Onde eu corto? Corto um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra outro. Volta e meia rolam essas dúvidas, sabe? E existem 1000 critérios pra você cortar. O Walter Murch, ele fala que normalmente, logo antes de uma piscada de olho, seria um bom momento de cortar. Especialmente em cenas que você tá querendo passar uma certa tensão ou que a pessoa está focada de alguma forma assim, você não mostra ela piscando os olhos. Normalmente tá assim. E se você for reparar Andor agora, você vai ver que tem muito momento que os atores estão olhando sem piscar. Especialmente quando eles estão falando sérios. Olha como é que o cara pensa na psicologia, né, que vai influenciar nas pessoas, do que necessariamente só no corte. Ele tá pensando, cara, quando uma pessoa tá falando um negócio que é drástico, eu estou aqui, eu vou fazer esse vídeo até o final, não sei o que lá. Quando você dá uma piscada, automaticamente a gente entende isso como uma relaxada, sabe assim, é um aconchego. Quando a pessoa ela tá vidrada, quando ela tá pronta pro ataque, um animal, quando tu vê um animal e ele tá pra atacar, ele não fica piscando, ele fica olhando fixo, vai dar o bote. A gente tem essa coisa instintiva. Então ele fala pra gente tentar cortar na piscada ou logo antes. Segue meio que um lance de ritmo, um flow musical. I take my cue from what happens with conductors. The music does not start when they hit, it starts when they lift the baton. Think of the foot as a kind of baton. If somebody is mad and they stomp, a good place to cut is on the beat, not on the upbeat. It has a lovely flow to it, a musical flow, because of this same thing with the baton. Que, aliás, é muito comum de ouvir isso de vários editores, assim. Inclusive dos editores que eu tava pesquisando pra esse vídeo aqui, quase todos citam esse termo. Não. Make everything feel like there's a flow to it, a musical flow to it, a real visual rhythm to what you're seeing. E aí, nessa, o cara do Andor, ele segue a mesma regra, só que ele faz de uma forma diferente. Ele fala, cara, eu não vou mostrar a piscada, só que ao invés de cortar antes da piscada, eu vou remover a piscada. You look at my timeline, there's loads of blink removal. Então o cara faz lá o trackingzinho, tem os macetes dele que ele vai tirando a piscada. Eu vou tentar demonstrar aqui pra vocês terem noção. Imagina que eu tô intimidando, sabe assim? Eu não acho que você vai ter saída daqui, garoto. Dei 2 piscadas. Agora vamos repetir essa cena sem as piscadas. Eu não acho que você vai ter saída daqui, garoto. A gente só, duplica alguns framezinhos de antes e depois, bota ali por cima, fala isso aqui, dá um jeito. Você assistindo essas 2 cenas, você repara que deu uma certa diferença de feeling? A cena sem piscada, ela fica um pouquinho mais incisiva, mais drástica. E dependendo da atuação, isso daí vai fazer muita diferença. Tá entendendo? A gente tá pensando no que a pessoa vai pensar. E claro, assim, eu tô falando de uma coisa que, no caso de Andor, uma coisa muito específica, que eu tô falando das piscadas dos olhos. É mais fácil você entender isso quando você analisa, por exemplo, a série The Bear. 1 + 1 equals you're an asshole, Bobby. Don't call me Bobby Flay. Sydney, you stir that pot for me, please, Yes, chef. chef. You want a cartouche? Please, thank you, chef. What's our best day here? 5. O Urso. Se você não viu a série O Urso, tá no Star Plus. Não tô sendo pago pra falar dela. Você tá sim.
Eu recomendo fortemente. A série, o Urso é um cara que é um chefe. O primeiro episódio, logo nos primeiros... No trailer, acho que tu vai ver isso. Que um moleque meio prodígio, assim, e ele tem que tentar dar um jeito no restaurante do irmão dele, tal, que é um caos, cara. E é uma série muito bem editada. Muito bem editada, muito. Eu queria destacar isso muito. Eu diria até mais, assim. Eu diria que é uma série que o Emmy Awards, ele premia melhor edição. Pra mim, o Urso deveria ganhar. Melhor edição de séries. E olha que tem várias boas, mas o Urso, cara, é aula de edição. Mas não é só por isso que a série é boa. A série é boa na história, roteiro é maravilhoso, atuações, tudo. Mas o lance é o seguinte, normalmente eu faço toda essa recomendação do Urso, as pessoas, nossa, então agora eu vou ver. E aí quando as pessoas veem o primeiro episódio, aconteceu isso com pelo menos 3 pessoas que eu recomendei, foi exatamente a mesma coisa. E aí viu o primeiro episódio, nossa, Gaveta, é bom, mas nossa, eu fiquei mal naquele primeiro episódio. Nossa, é angustiante. Você fica sem ar, que é tanta coisa acontecendo, é tanta merda acontecendo na cozinha do cara. Meu Deus, tu vai ficando preocupado com ele. Acaba o episódio, tu fica... Isso acontece na série, especialmente no primeiro e no 7º episódio. Essas sensações são exacerbadas, com técnicas diferentes, eu vou falar delas. Mas no primeiro episódio, essa sensação é a intenção do diretor, do roteirista, de todo mundo. Eles querem que esse episódio seja tenso mesmo. 2 hours late? 2 hours longer. Wrigley didn't deliver enough meat this week. Why didn't Wrigley deliver? Because we're out of money. Eles querem que esse episódio seja sufocante. We can stretch it by cutting the bread shorter and use less Which gravy. is not how we've ever done a beef here in 25 years, Carm. Como eles conseguem fazer isso? É o lance da edição invisível. Não é só a edição invisível, é a cinematografia, tudo isso. Primeiro que eles vão fazendo corte de diálogos, né, e tal, tudo muito truncado. Housekeeping, chefs. Again, what the fuck are you saying? Anyone understand what he's saying? Housekeeping means you have to clean your stations because this place is fucking gross. Os atores são instruídos em cena pra falar, tem todo aquele ensaio para os caras falarem daquele jeito assim. Smaller fry scoops today, chef. Behind. Na system. What is this system? Michael's system. Carmen, there's the girl. Yeah, that's Sydney. She's helping us out today. Michael's system makes no A sense. confusão não funcionaria se eles estivessem só falando muito rápido e tivesse uma câmera parada, ou uma câmera em take aberto. Então o que acontece? Essa série ela tem muitos takes fechados, especialmente na hora que tá muita confusão, é muito take, muito fechado, é muito não sei o que lá. Mas eles vão exagerando essa sensação de confusão. O roteiro já leva pra esse caminho, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eles botam a música. Ela fica bem irritante. Barely afford to pay people, but sick system. Talk to me about labor. I thought this was your house. E eles vão meticulosamente mexendo no volume dela, e quando começa a discussão, a música ela vai pra um ponto assim, ela tá alto o suficiente pra te deixar irritado, mas não tão alto ao ponto de você só se tocar na música, sabe? A, I know how to make pasta, Marcus. B, I hate to break your hearts, motherfuckers, but that gluey, mushy bullshit, it's not bailing us out this time. So shut the fuck up. Tina, did you take my knife, chef? Did you take my pot, Ela só tá ali pra fazer confusão mental. E vai mudando de take, e os takes são fechados, então volta e meia você vai ferrando um pouquinho a sua orientação espacial, o que te deixa mais ansioso. Porque se você for ver nas regras do Walter Munch lá, ele fala as 6 regras, ele fala assim, o importante é a emoção, o segundo é a história, tal. Aí lá pro final ele fala assim, a noção espacial. O que é a noção espacial? É você tá vendo os cortes, por exemplo, de uma cozinha, e você entender o que tá acontecendo. O cara entrou pela direita, e quando for um outro take, ele passou pra cá. Você começa a ter uma noção espacial do que é o ambiente. Se os cortes começam a ficar muito doidos, você começa a perder essa noção. E aí o que o Walter Munch fala? Ele fala, cara, em tese você não poderia quebrar essa regra. Unless you want it to be. If you're in the middle of a fight or something violent, then you do want to abuse that attention and cause the audience to become disoriented because that advances the story and the emotion of what we're doing. Exatamente o que acontece nessa série. 3 hours to open, chefs. Who are you yelling at, Carmi? Eles começam a quebrar um pouquinho, fica muito fechado e vai não sei o quê. Às vezes você começa a ficar perdido espacialmente e a intenção é essa. Você tem que ficar um pouquinho perdido mesmo pra aumentar a sua angústia. Olha como é que eu tô pensando na cabeça de quem tá assistindo e não da cabeça de quem tá editando. Então assim, se você for ver a série, calma que depois vai dar uma acalmada. No 7º episódio vai rolar uma dinâmica semelhante que você vai ficar tenso também. Mas a técnica que eles vão utilizar ali, além dessas outras de confusão mental, com música, falatório e tal, tem o plano sequência. Right fucking now! Back, contribute in any way humanly possible. Get out of my fucking way. Aí tu vai falar, um plano de sequência, o cara filmando um tempão. E quanto mais tempo você fica no plano de sequência, vai aumentando uma certa ansiedade. Você fica esperando um corte de câmera que ele não aparece. Só que é um plano de sequência daquele que a gente já falou aqui no canal algumas vezes, quando eu falei de Kingsman e quando eu falei de 1917. É cheio de corte invisível, cheio. Eu gostaria agora de pedir um pouco mais da sua atenção, telespectador, telespectadora. Então,
Eu acho que eu errei. A gente tava fazendo essa edição, falei, vamos ver os cortes invisíveis aqui com detalhe e tal. E o Drovani tava falando, Gaveta, eu não tô vendo bem cortes invisíveis. E a gente foi ver uma reportagem do diretor da série dizendo que não, esse 7º episódio ele não teve cortes, ele foi feito de uma vez. É um take gigantesco de 17 minutos mesmo. Que isso, rapaz? Olha... é possível que não tenha corte, ou se tiver corte invisível, foi muito bem feito. Tem uns aqui, a gente tá mostrando aqui, um ou outro, que eu falo assim, cara, isso aqui parece um corte invisível pra mim. Mas pode ser? Não sei. Vou assumir pra vocês, não dá pra saber ao certo se é ou se não é corte invisível. Se o diretor tá falando tanto que não tem corte invisível, então vamos assumir que ele tá falando a verdade. Então realmente não tem corte invisível e eu não sei. A gente não conseguiu achar a timeline do episódio 7 em lugar nenhum. A gente viu timeline de vários episódios, menos do episódio 7. Mas, ainda que tenham cortes invisíveis, cara, tá tão bem feito ao ponto de me deixar na dúvida. Então eu vou assumir que eu errei aqui, tá bom? Continuando. Eu falei até recentemente no Twitter, eu falei, cara, às vezes fazer uma edição invisível é mais difícil do que fazer uma edição daquela super virtuosa, Elvis, Everything Everywhere All at Once, que é uma edição excelente, ok? Mas quando é muito virtuosa a edição, é mais fácil de você notar que a edição é bem feita. É muito difícil você notar uma produção aparentemente normal que a edição tá sendo espetacular. E é isso que eu tô querendo levantar a bola dessas 3 séries que eu tô falando aqui nesse vídeo de hoje. A edição dessas séries é muito bem feita, é muito meticulosa. O conceito da edição invisível, ela tá moldando emoções, sem que você note. Tá só no teu subconsciente, você tá só ali. Nossa, estou com medo. Nossa, estou emotivo. Quero fazer xixi. Eu tô me dando fome isso daqui, não sei porquê. Só mexendo ali nos macetes. Tu vê, série The Bear, onde ela foi editada. Adobe Premiere também. Tô falando, cara, você tem um equipamento que consiga processar arquivos, sei lá, 4K, e você consiga colocar efeitos e tal. Você faz uma produção nível The Bear, nível Andor. Eu não falo do Last of Us, porque eu não sei se o Last of Us foi feito com Premiere. Mas Andor e The Bear foram. E antes que venha você, escrotildo. Tá falando comigo? Ai, esse programa aí foi um longo propaganda do notebook da Asus. Tô arrombado, informado. Normalmente, as ideias pra esse tipo de coisa que eu faço aqui, ela não parte da propaganda. Ao contrário, assim, eu queria falar da edição dessas séries. Que essas séries, elas são editadas com programas que a gente usa aqui na Gaveta Filmes. E eu falei, cara, vamos falar sobre o notebook da Asus, que é profissional. Eu falei, cara, isso tem tudo a ver com o tema das séries. Claro, você vai fazer uma produção dessa, uma produção pro YouTube, 4K, você precisa ter horsepower, né? Tem que aguentar o tranco. Aí, ou você tem um desktop, né, com uma placa de vídeo muito boa, com um processador muito bom. Eu tenho um gabinete aqui que é gigante, só que é mega imprático eu ficar levando ele pra um lado pro outro. A melhor coisa é você pegar um notebook Pro, como esse da Asus. Esse daqui é o Asus ZenBook Pro 16X OLED. Porque você vai reunir todas essas coisas que estariam num desktop gigante nesse negocinho aqui que parece um caderninho. Um processador Intel Core i7 de 12ª geração. A placa de vídeo, uma NVIDIA RTX 3060 cavalo. A gente sabe assim, a gente que trabalha com produção, o que mais é necessário é processador e placa de vídeo. Várias outras coisas, HD e tal, tudo é importante, eu sei, mas são os dois que mais são exigidos. E como esse notebook aqui ele tem várias entradas Firewire, você pode usar a placa de vídeo externa, como é o que eu uso. Às vezes eu tenho que fazer, sei lá, um deepfake, alguma coisa assim, e eu tenho uma 3090 externa. Eu conecto aqui no Firewire e eu consigo ainda ter mais poder de fogo. Entendeu? Assim, normalmente equipamento profissional ele tem coisas pra te facilitar. Esse daqui tem o Asus Dial, que é essa rodinha aqui pra você navegar, ela é mega útil pra quando eu tô editando. Ela faz alguma coisa que você não faria com o mouse? Não, ela só faz 1000 vezes mais rápido. Em vez de eu ter que ficar com a rodinha... Com a rodinha, rapidinho eu vou navegando e vou chegando na timeline onde eu quero. Ah, mas Gaveta, depende do que você tá fazendo. Às vezes a caneta, ela é importante. No caso desse aqui, ele ainda tem a caneta também. Não só pra você ilustrador, eu recomendo isso aqui pra você faz retoque de imagem, alguma coisa assim. Ele é preparado pra agilizar o seu trabalho, pra você não ficar parado por causa do hardware. Você tendo a sua intenção na cabeça, escolhendo o seu software de preferência que você trabalha rápido, bota aqui no notebook da Asus que você vai se dar bem. Caraca, realmente o Urso ele foi editado com Premiere. Eu não sabia. Eu descobri agora. Tô passada, chocada. Eles editaram no Premiere e você ainda não deixou o like nesse vídeo. Eu tô vendo aqui. Caraca, é só apertar um like aí pra você. Você não tem noção do quanto ajuda na produção dos vídeos que a gente faz aqui. Se inscrever aqui pra gente chegar logo nos 2 milhões, já tô pensando nos 2 milhões. Porque assim, gente, olha o que chegou aqui. Oh, aleluia, caralho. Olha isso. Vamos ver agora. Ai, que emoção. Aí, Casimiro, tu ficou perguntando cadê minha placa? Chupa, Gaveta! Cadê tua placa de 1 milhão, hein, Gaveta? Tá aqui, ó! Tá aqui minha placa, aqui, ó! O infeliz! Eu te amo, mas tu merece essa porra.
E assim, essa série ela não é toda mega tensa. Ela tem esses episódios que são mais tensos, tem outros episódios que são diferentes, mas quando eles precisam te deixar ansioso, eles vão mexendo com isso e ainda assim, de uma forma que te deixa ansioso, mas sem te deixar aterrorizado. Que aí seriam técnicas diferentes, por exemplo, como são usadas em The Last of Us. The Last of Us, eles vão usando várias técnicazinhas ali pra te deixar tenso ou nervoso ou aflito, meio que às vezes você não nota. Claro, tem algumas de cinematografia que são comuns em filmes de terror, por exemplo, que é você limitar o campo de visão. Nessa cena que apareceu do Joel e várias outras, quando tem um bicho, alguma coisa pra pegar eles, estão em pânico, pode reparar, a câmera vai fechar na cara da pessoa. A pessoa tá andando no local que ela não conhece, ela tá com medo. O que a câmera vai fazer? Vai fechar na cara da pessoa. Por quê? Vai limitar o seu campo de visão. Você vai começar a se sentir angustiado porque você quer ver. Você quer ver. E normalmente a edição, ela faz isso. A edição padrão, ela vai te mostrando pra onde a pessoa tá olhando. Ela olha pro lado e aí mostra pra onde ela tá olhando. Nos filmes de terror, nos filmes de tensão, não. Você tá fechado ali, a pessoa olha pro lado e o corte não mostra. Que é isso que vai aumentar a tensão. E aí você vai mantendo aquele take mais tempo na pessoa. E você, ai meu Deus, ai, o que tá ali do lado? Mostra, tá entendendo? A gente vai mexendo esse teu emocional. Mas tem uma coisa de edição que eu vi no primeiro episódio de The Last of Us que eu achei muito legal, que tem a ver com o do urso também. A sutileza que eles foram aumentando a sua ansiedade no início. Porque assim, antes de acontecer todo o caos, o apocalipse funguil de The Last of Us, você tá vendo a vida ali do Joel, né, com a filha dele e tal, a princípio normal. Conforme as coisas vão acontecendo, você vai tendo pequenas dicas de coisas que estão acontecendo. Tu ouve no rádio que tá tendo uma confusão, tu vê na televisão não sei o que lá, tu ouve um barulho não sei o que, tu vê um avião passando, tem umas paradas. Só que é uma coisa muito sutil. Tem um sonzinho desgraçado que tá tocando no fundo. E ele tá ali pra te deixar tenso. É sutil. A maioria das pessoas não nota, mas esse som vai te deixar ansioso. Esse som vai te deixar meio... Isso aconteceu num filme, no Dunkirk, por exemplo. Eles são violino desafinado, é um negócio meio estranho. Isso é edição invisível no talo. Porque ainda não aconteceu nada, mas você já tá tenso. Então a série ela vai trabalhando vários desses elementos pra criar tensão no momento que precisa ser criado. Tanto que depois que tem toda a cena lá... Não vou dar spoiler do primeiro episódio. Depois que tem esse fechamento do primeiro arco ali do primeiro episódio, que acontece a maior tensão, e você dá um salto no tempo, você se sente um pouquinho aliviado. Não é só porque deu um salto no tempo e as coisas aparentemente estão um pouco mais resolvidas, mas é porque parou esses sonzinhos... essas coisinhas que ficam te incomodando. Tudo isso obedece sempre à intenção de quem tá fazendo a produção audiovisual. A pessoa que faz um filme desse, ela pensa em intenção. Eu que faço vídeo pro YouTube, penso em intenção. Quando eu faço o programa do Caos aqui, que é o review do Caos, o nome já diz, Caos. A gente fala assim, ai que saco, às vezes ele fica repetindo uma vinheta 1000 vezes e tal, não sei o quê. É pra ser chato mesmo. Eu sei que eu tô explicando piada aqui, mas esse daqui é o programa pra isso. Mas é minha intenção ele ser caótico, ele ser meio, caraca, o vídeo do Gaveta não dá pra ver nem em 1x, às vezes eu tenho que diminuir a velocidade. É um pouco isso mesmo, porque eu vejo graça nisso. Um programa desse, por exemplo, que você está assistindo aqui, se você reparar, o ritmo desse programa aqui é bem diferente do ritmo de edição do programa do Caos. Porque a intenção desse vídeo aqui é diferente. Eu tô mais explicativo, eu tô mais me aprofundando sobre essas coisas. Se você quiser comparar isso daí agora, aquele que eu fiz do Star Wars, do episódio 9, esse ainda tem um ritmo mais caótico. Agora, se você gosta mais dessa parte psicológica, quando eu falei do tom dos filmes, eu acho que pode ter a ver com esse vídeo aqui. Só não vai ter mais a ver do que o beijo que eu vou mandar bem no meio da sua bundinha.